Quando eu aceitei aquele voo, tudo parecia absolutamente normal. Mais uma escala na madrugada, uma dessas viagens longas, cansativas, solitárias, que poucos gostam de fazer, mas que, para mim, sempre foram quase um refúgio. Eu gostava do silêncio da cabine, da imensidão escura lá fora, do som constante dos motores me embalando enquanto eu conduzia toneladas de metal, cortando o céu, longe de tudo, de todos e, principalmente, dos problemas em terra firme. Cheguei ao aeroporto algumas horas antes da decolagem. O cheiro familiar de combustível misturado com o aroma metálico da fuselagem me trouxe aquela sensação que todo piloto conhece muito bem. Uma mistura de responsabilidade, foco e um certo respeito por estar prestes a enfrentar o desconhecido que é cruzar o céu na madrugada. Cumpri todo o ritual. Assinei os documentos, revisei o plano de voo, conferi cada detalhe da rota que atravessava uma região praticamente deserta, sem tráfego, sem aeroportos de apoio no caminho, sem absolutamente nada além do silêncio e da escuridão. A meteorologia estava perfeita, céu limpo, visibilidade ilimitada, nenhum sinal de tempestade. A aeronave, um cargueiro robusto, estava abastecida, revisada, pronta. Passei os olhos pela cabine como fazia toda vez. Cada botão, cada luz, cada instrumento parecia estar exatamente onde deveria. Era aquela sensação reconfortante de controle, de que, ali, dentro daquela cápsula de metal, eu tinha domínio sobre tudo. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto os mecânicos fechavam as portas da carga e os últimos procedimentos eram concluídos, eu caminhava pelo pátio olhando para o céu. Ele estava absolutamente perfeito, negro, limpo, repleto de estrelas. Mas olhando agora em retrospecto, havia algo naquela noite. Uma estranha sensação. Algo no ar parecia diferente. Um desconforto quase imperceptível. Mas na hora, atribuí isso ao cansaço, à rotina, ao simples acaso. Afinal, quantas vezes eu não senti aquele frio na barriga antes de um voo noturno, e quantas vezes, no final, não foi absolutamente nada. Subi para a cabine, ajustei os rádios, conferi novamente as frequências, testei os sistemas, tudo operacional. Solicitei autorização da torre, recebi a liberação e iniciei a decolagem. Enquanto os motores rugiam e eu conduzia aquele gigante de metal pela pista, olhei uma última vez para as luzes da cidade ficando para trás. Uma linha de pequenos pontos brilhantes que, pouco a pouco, desapareciam, sendo engolidos pela escuridão. A subida foi suave. Assim que ultrapassei os 10.000 pés, desliguei as luzes da cabine. Era algo que eu sempre fazia. Gostava de voar no escuro, apenas com a luz dos instrumentos. Isso tornava tudo mais imersivo, mais tranquilo, mais silencioso. Lá fora, a imensidão. Um tapete negro salpicado de estrelas. Nenhuma turbulência, nenhuma anomalia. Simplesmente perfeito. Quando atingi a altitude de cruzeiro, cerca de 34.000 pés, configurei o piloto automático, revisei os dados do voo no painel e por alguns minutos apenas observei. O radar mostrava a rota absolutamente limpa. Nenhum tráfego na região. Sem movimento, sem sinal. Só eu. E, claro, o próprio céu. A cabine estava mergulhada no silêncio. O som dos motores se tornou aquele ruído constante e quase reconfortante. Respirei fundo. Aquilo, para mim, era liberdade. Aquilo era paz. Até que algo mudou. Primeiro, uma sensação estranha no ouvido, como uma leve pressão, semelhante àquela que sentimos quando subimos uma serra ou mergulhamos fundo demais na água. Mas olhei imediatamente para os indicadores da cabine. Pressão interna, normal. Altitude, estável. Velocidade, perfeita. Tudo absolutamente dentro dos parâmetros. Mas aquela sensação estava lá e começou a ficar mais forte. Sabe quando o ar parece mais denso? Quando o próprio ambiente parece estar apertando você? Foi exatamente isso. Aos poucos, percebi que o som dos motores parecia estar diferente, mais abafado, mais distante. Olhei para os instrumentos novamente, todos normais,
Mas então percebi uma coisa. O som não estava apenas mais abafado. Ele estava sumindo. O ruído constante, aquele som que todo piloto aprende a amar, começou a desaparecer. Lentamente, como se alguém estivesse girando um botão de volume, reduzindo, até restar quase nada. Aquilo não fazia sentido. Na aviação, som é vida. O som do motor é sua referência, sua segurança. E ele estava desaparecendo. Foi quando ouvi um som diferente, um chiado, muito baixo. No começo achei que fosse interferência do rádio. Algo relativamente comum em determinados voos, principalmente sobre regiões isoladas, sem torres de transmissão por perto. Mas o chiado não vinha do rádio, vinha de algum lugar. Não sei explicar exatamente. Era como se estivesse dentro da própria cabine. Ou pior, dentro da minha cabeça. Apertei o botão do rádio e chamei a base. Base, aqui é Cargueiro 281. Confirma. Vocês me copiam? Silêncio. Base, confirma. Vocês têm leitura de tráfego na minha posição? Câmbio. Mais silêncio. Foi aí que percebi. O radar. Ele mostrava algo. Um ponto. Isolado. Sem identificação. Sem transponder. E se movendo. Muito rápido. Rápido de uma forma que nenhuma aeronave é capaz de fazer. Primeiro estava a 6 milhas à esquerda. Depois, em menos de 2 segundos, apareceu atrás. Depois, acima. Depois, sumiu. Meu coração começou a disparar. Apertei os olhos. Olhei de novo para o radar. E lá estava. Um segundo ponto. E depois, um terceiro. Todos eles se movendo de forma aleatória, imprevisível, impossível. Apertei o rádio com mais força. Base, aqui é Cargueiro 281. Confirma. Vocês têm leitura desses sinais? Câmbio. Nenhuma resposta. Só o chiado. E então, no meio daquele chiado, surgiu uma voz. Mas não era uma voz normal. Não era um controlador. Não era outro piloto. Era uma voz que parecia reverberar. Como se viesse de um lugar que não é exatamente daqui. Baixa, profunda, lenta. Com uma distorção que fazia cada palavra parecer deslocada. Você está ouvindo? Senti um arrepio subir pela espinha. O tipo de arrepio que não é frio. Não é desconforto, é pavor. Apertei os olhos. Verifiquei todas as frequências. Tudo estava correto. Frequência limpa. Nenhuma transmissão prevista na região. Nenhum tráfego. Nenhuma torre. Nenhum sinal. E, no entanto, aquela voz. Ela não estava no rádio. Ela não estava na cabine. Ela estava em algum lugar. Talvez dentro da minha mente. Foi quando a luz apareceu. No horizonte. Uma luz que no início parecia apenas mais uma estrela. Depois, ficou mais intensa. Depois, começou a pulsar. Depois, ficou tão forte que iluminou todo o interior da cabine. Mesmo vindo lá de fora, a luz parecia atravessar a fuselagem. Ela não refletia. Ela não fazia sombra. Ela simplesmente existia. E então, tudo começou a falhar. O radar travou. As telas começaram a piscar. A bússola girava loucamente, como se o norte não existisse mais. O horizonte artificial sumiu. Todos os sistemas caíram. E junto com eles, o som. O som do motor desapareceu. O som do vento sumiu. O som do mundo foi embora. E eu fiquei mergulhado no silêncio absoluto. Mas não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, denso. Um silêncio que tinha massa, que pressionava o peito, que fazia doer os ouvidos. E quando olhei para frente, o mundo não estava mais lá. O céu estava rasgado. O céu não estava simplesmente escuro nem encoberto. Ele estava rasgado. Uma fenda colossal, rasgando o horizonte de um lado a outro, como se alguém tivesse literalmente aberto uma costura na própria realidade. E o mais aterrorizante era o que havia atrás dessa fenda. Não eram estrelas, não era o espaço, não era vazio.
era algo completamente diferente, algo que não deveria ser visto, algo que não pertence a esse mundo. Não dá para descrever exatamente. Era como se eu estivesse olhando para um lugar que não obedece às leis da física, nem da matéria, nem do tempo. Um espaço onde tudo que você entende como real simplesmente não se aplica. Havia formas, mas não formas convencionais. Elas não tinham contornos definidos. Eram sombras que mudavam de tamanho, de direção, de textura. Elas se desmontavam e se reconstruíam em ciclos que não faziam sentido, como se estivessem vibrando entre diferentes estados de existência. Olhar diretamente para elas era doloroso. Meu cérebro parecia tentar inutilmente decifrar aquilo, como se a própria mente estivesse lutando contra uma informação que ela não foi projetada para compreender. Uma mistura de ângulos impossíveis, curvas que se quebravam em retas, sombras que tinham volume, mas que ao mesmo tempo pareciam vazias. E elas estavam me olhando. Eu não sei explicar como, mas eu sentia. Era uma sensação tão intensa que parecia física, como se dezenas, centenas, talvez milhares dessas consciências estivessem me observando, não com olhos, não como humanos olham. Era diferente, era absoluto. Elas não estavam apenas vendo o meu corpo, elas estavam vendo tudo, meu passado, meu presente, meus pensamentos, minhas memórias, meus medos, meus segredos mais profundos. Cada detalhe da minha existência estava sendo exposto, escaneado, analisado, dissecado, como se eu fosse um experimento. Tentei gritar, abrir a boca, emitir qualquer som, mas não havia som. O ar não existia. E junto com ele, meu corpo parecia se desfazer. Olhei para as minhas mãos, e elas não estavam mais lá. Não havia braços, não havia pernas, não havia corpo. Apenas consciência, apenas presença. E ao redor, aquele espaço impossível. As sombras, as luzes, as rachaduras na realidade, os sons que se transformavam em formas e as formas que se transformavam em dor. Uma dor que não era física, era algo mais profundo, mais existencial. Como se cada fibra do que eu sou estivesse sendo rompida. E então, uma voz. Mas não era uma voz como nós conhecemos. Não vinha do rádio, não vinha do ambiente, não vinha de fora. Ela vinha de dentro, direta na mente, clara, fria, sem emoção, sem compaixão. Você cruzou, disse ela, pausada, arrastada. Agora, você vê. Meu corpo, ou o que restava dele, foi tomado por uma onda de pavor absoluto. Um terror tão visceral, tão intenso, que palavras não são suficientes. E naquele instante tudo começou a girar. A luz virou som, o som virou matéria, a matéria virou vazio, e o vazio virou dor. Meu cérebro não conseguia mais processar o que era tempo, o que era espaço, o que era eu, o que era fora. Tudo se misturava em uma sequência infinita de informações que não deveriam ser vistas nem sentidas. E, em meio a isso, as presenças começaram a se aproximar, não se movendo. Elas simplesmente estavam, surgindo em volta, aumentando, cercando, apertando, como se o próprio espaço estivesse se contraindo, me comprimindo, me esmagando. E eu entendia. De alguma forma, eu entendia. Elas estavam decidindo se eu deveria continuar ali, se eu deveria ser apagado, se minha existência ainda tinha alguma relevância no contexto daquilo que eu estava presenciando. E então a mensagem veio, não em palavras, mas em um impacto direto que atravessava qualquer barreira racional. O que você conhece não é real. O que você vê é apenas uma camada, um véu, um filtro, uma proteção. A informação era tão brutal, tão esmagadora, que meu cérebro parecia implodir, como se estivesse tentando, desesperadamente, encontrar uma lógica, onde não existe lógica. Vocês não foram feitos para ver, continuava aquela consciência. Mas, às vezes, alguns atravessam,
por acidente, por erro, ou são puxados. E naquele instante senti. Algo estava me puxando. Não fisicamente, não com mãos, mas com intenção. Minha consciência estava sendo sugada, arrastada, distorcida, esmagada, enquanto tudo ao meu redor parecia se dobrar. O espaço se dobrava, o tempo se dobrava, meu próprio ser se dobrava. Senti meu corpo, ou o que restava da ideia de corpo, sendo esticado para direções que não existem, por eixos que não fazem sentido. E então veio o pior, a percepção, a consciência plena de que aquilo que eu estava vendo era apenas a borda, apenas a periferia de algo infinitamente maior, algo que existe além de qualquer conceito humano de universo. E eu entendi naquele instante que nós somos absolutamente irrelevantes, que nossa existência, nossa realidade, nosso planeta, nossa história são apenas uma simulação, um fragmento, uma casca, um experimento, uma proteção. E então a rachadura se abriu completamente e eu fui jogado, não sei para onde, não sei por quanto tempo, porque tempo não existia mais. Só sei que, de repente, tudo apagou. Quando voltei a enxergar, estava de volta, na cabine, com os motores roncando, o radar funcionando, o painel aceso, tudo normal. Por alguns segundos, achei que tivesse sonhado, que fosse um delírio, que fosse alguma falha neurológica, até olhar para o GPS e perceber que o avião estava 2.900 quilômetros fora da rota, sem combustível suficiente, sem tempo para isso. E o relógio marcava um horário que não existe. Chamei a base. Apertei o rádio, a mão tremendo. Base, aqui é Cargueiro 281. Vocês me copiam? Alguns segundos de silêncio. E então, a resposta. Cargueiro 281. Onde vocês estavam? Perdemos vocês há mais de 4 horas. E foi naquele momento, olhando para o painel, olhando para o céu, percebendo que eu voltei, mas que eu nunca mais seria o mesmo, que eu entendi. O céu não é só o céu. O céu é uma barreira, uma cerca, uma camada que separa a nossa realidade do que está lá atrás. E se por acidente, por azar ou por simples destino, alguém atravessar essa linha, o que te espera do outro lado não é um lugar, não é um espaço, não é um planeta. É uma consciência, uma presença, algo que sempre esteve lá, observando, analisando, testando. E se você for um dos escolhidos, só te resta torcer para conseguir voltar. Mas se você voltar, nunca mais será o mesmo. E sabe, depois daquela noite, depois daquele voo, depois de tudo que vivi, eu nunca mais olhei para o céu da mesma forma, porque agora eu sei. Eu sei o que existe por trás das nuvens, por trás das estrelas, por trás daquele azul que parece infinito, mas que, na verdade, não passa de uma ilusão frágil, uma cortina, uma camada extremamente fina que separa a nossa realidade do que realmente existe lá fora. E o mais assustador não é o que eu vi, não é o que eu senti, não é nem mesmo o que aconteceu comigo. O mais assustador é saber que aquilo sempre esteve lá, observando, analisando, esperando, e que talvez muitos outros já tenham cruzado essa linha, talvez sem perceber, talvez por acidente, ou talvez porque foram puxados, escolhidos. E você já parou para pensar no que realmente está lá em cima? Já parou para imaginar o que realmente se esconde, além do que os nossos olhos conseguem enxergar? E se tudo o que te contaram sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida, for apenas uma fração da verdade? E se aquilo que chamamos de realidade não passa de uma bolha frágil, prestes a estourar? O mais perturbador é saber que não há como evitar, porque às vezes a rachadura simplesmente se abre
sem aviso, sem explicação. E quando ela se abre, ela escolhe alguém. Alguém para atravessar, alguém para ver, alguém para entender que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E eu sou prova viva disso, porque depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. O som do vento não soa mais como antes. O céu nunca mais me pareceu o mesmo, porque agora, quando olho para cima, eu sei que eles estão lá. Sempre estiveram, sempre estarão, observando, esperando, pacientemente, até a próxima rachadura se abrir e a próxima vítima ser escolhida. Se você acha que essa história é perturbadora, que esse relato é aterrorizante, então prepare-se. Porque o que eu vou te contar no próximo vídeo é algo tão absurdo, tão fora de qualquer explicação, que você vai começar a questionar se o nosso mundo realmente é real. Você vai descobrir o que aconteceu com o voo que pousou em um aeroporto que nunca existiu. E se você tiver coragem, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela, porque eu te garanto, depois desse, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito.